você pudesse, compraria uma praia? Praia do Urian, por exemplo. Praia do Custódio. Praia de do nudismo. Custódio. Praia do Quê? Custódio. Praia de nudismo. Que isso? Olha, aqui tem dois. Praia do Fancelli. Praia do Fancelli. Não parece nome de praia? Não? Parece. Você passou as férias onde? Na praia do Fancelli. Não é? Praia do Custódio. Não é? É. Você gostou, né? Você gostou. É. O único de nós, o único dessa bancada que teria condição de comprar uma praia é o Urian Fancelli. Sem É dúvida. o único. Eu não. Ele tem cara de dono de praia, não Dono tem? de praia. Tem cara. Eu já vou dar minha opinião sobre isso, você vai ver se eu Então sou a vamos lá. favor. A proposta, estão querendo privatizar as praias. É isso mesmo? É isso mesmo que vocês estão ouvindo? Ou será que estão desvirtuando uma ideia que pode ajudar a estimular a indústria do turismo em determinados lugares do país? Tem uma proposta de emenda à Constituição, cujo relator é o senador Flávio Bolsonaro, no Senado, que prevê o fim da propriedade exclusiva da União sobre terrenos da Marinha. Isso foi tema de debate de uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e está gerando um barulho danado. A proposta, que é defendida pelo pai do Flávio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é criticada por ambientalistas que acusam a intenção de privatizar as praias. O que são terrenos da Marinha? A matéria trata dos chamados terrenos da Marinha, que ficam em praias e margens de rios e lagoas, além de espaços que contornam ilhas com águas ligadas aos mares. Essas áreas pertencem à União, ao Estado brasileiro, e estão sob controle da Marinha. A proposta pretende repassar a propriedade da Marinha para estados e para municípios, de graça. O estado e o município podem vender para um particular essa faixa de areia. A definição das áreas de marinha está prevista em lei. Como parâmetro para definir até onde a água pode chegar, a regra usa como referência marés, 1831, etc. e tal. Os locais não têm relação com a Marinha do Brasil. Os imóveis construídos nesses terrenos têm escritura, mas os moradores são obrigados a pagar anualmente à União uma taxa de aforamento sobre o valor do terreno. No regime de aforamento, é complicada a história. A propriedade do imóvel é compartilhada entre a União e o particular, o dono da pousada, o dono da casa, o dono do hotel. Isso é dividido na proporção de 83% do terreno para o cidadão e 17% para a União. Por causa dessa divisão, ocupantes destes imóveis pagam atualmente duas taxas para a União, chamadas de foro e laudêmio. Ambientalistas afirmam que o texto do novo projeto dá margem para a criação de praias privadas, além de colocar em risco a natureza. Técnicos do governo também afirmam reservadamente que a PEC pode sim permitir a privatização de praias, porque hoje são esses terrenos de marinha que impedem o fechamento de praias entre privados. Como essa faixa também pertence à União, não é possível fechá-la. Mangue, por exemplo. Com a extinção do terreno de marinha, o proprietário se torna o único dono do terreno. É como se hoje qualquer um de nós que compra um terreno na praia é sócio do Estado, certo? Você não é o único dono. Embora na tese você seja o dono, você não é o único dono. A União é tua sócia. Então você não pode fazer o que bem entende naquela faixa de areia. Você não pode fechar aquela faixa de areia. Na hora em que a União deixa de ser a sua sócia e você passa a ser o único dono, aí o céu é o limite. Certo? E aí você poderia fechar o acesso ao mar. Olha só. O relator da matéria é Flávio Bolsonaro, favorável ao texto. Em seu parecer, ele aponta que a União, até hoje, não demarcou a totalidade dos terrenos de marinha. E ainda que muitas casas são registradas em cartório, mas foram objeto de demarcação pela União, surpreendendo os proprietários. Deixa eu achar aqui a... É isso. O último levantamento da Secretaria de Patrimônio da União estima que são 521 mil propriedades cadastradas em terrenos de marinha, fora os que não são cadastrados. E tem um outro aspecto também, que é o aspecto ambiental, né? Tem o aspecto da utilização da faixa de areia,
A praia é pública. Quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Sim. Praia é pública. Na praia fica quem quiser e como quiser. A praia é pública. Existem regras de convivência. Mas ninguém pode ser proibido de frequentar a faixa de areia em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Na frente do Copacabana Palace e na frente da Barraca do Colombo. Você pode ficar onde você bem entender. Se essa PEC for aprovada, aí aquele pedaço, aquela faixa de areia pode ter um dono. E aí abre-se uma nova discussão. Esse dono pode escolher quem frequenta aquela faixa de areia? É uma extensão do terreno dele? É uma extensão da casa dele? Ou não? Essa discussão é uma discussão menor quando a gente pensa no indivíduo. Mas, quando você pensa em grandes empreendimentos, e tem um grande empreendimento, contando com a aprovação dessa PEC, é uma empresa do Neymar. O pai do Neymar é proprietário de uma empresa que já faz exploração devida, legal, em Balneário Camboriú, e tem um grande projeto para transformar uma faixa do litoral brasileiro no limite entre Alagoas e Pernambuco, no que eles chamam de Cancún brasileira. E na medida em que esse projeto foi aprovado, essa PEC voltou à tona, voltou a circular lá no Congresso Nacional. Então, assim, a discussão não é se a minha casa, embora seja uma discussão válida também, né? Porque o que tem de gente folgada por aí, né? Não é uma discussão se a minha casa vai fechar a faixa de areia ou não. É se um grande resort vai proibir, por exemplo, um turista ou o banhista alagoano, a banhista pernambucana de frequentarem a faixa de areia onde eles vão construir o hotel. É justo? Vocês acham que vale a pena estimular a economia, mas prejudicar o meio ambiente? Gerar emprego, mas privatizar a praia? Ou permitir que a praia tenha restrição de acesso? O Rafa, é um assunto complexo, né? Tem vários pontos aqui. E aí você explicou muito bem, detalhou muito bem, né? O que é o terreno de marinha. Aí vale a pena complementar que surge o termo terreno de marinha a partir de um decreto número 9.760, datado de 1946, que criou a linha do pré-amar médio, a LPM. A LPM é que delimita onde começa e onde termina uma área de marinha, né? Uma área marítima, um terreno de marinha. Essa história é legal. A regra usa como uma referência as marés máximas do ano de 1831. A partir daí, é contabilizada uma área de 33 metros do mar em direção ao continente. Esses locais são os terrenos de marinha. E aí as propriedades construídas nesses locais é que está sendo debatida aqui nesse projeto de lei. Nos locais existe esse regime de aforamento que você comentou, 83% pertence ao cidadão, então o terreno que está ali, propriedade, e 17% à União. Por isso, os donos dessas propriedades pagam alguns impostos à União. Então é a taxa de ocupação, foro e o laudêmio, que é quando você vai fazer a transferência do imóvel, vou vender minha casa para uma outra pessoa, tem uma taxa lá, que é a taxa do laudêmio. Ô Rafa, eu costumo ir em uma praia aqui em Guaraúba, litoral norte de São Paulo, que eu acho ótima praia, só que fica num condomínio fechado. Então quando você chega lá com o seu carro, você para na portaria do condomínio, ele anota a placa do seu carro, ele marca lá o seu carro, você para em algum lugar do condomínio e você tem acesso à praia. Não tem acesso a nenhuma casa que está lá, mas eu tenho acesso à praia. Então esse tipo de coisa já acontece. Não dá para falar que essa praia é uma praia privada, sendo que eu tenho acesso. Mas, né, não é todo mundo também que quer lá, fica parando com o seu carro. Cria uma dificuldadezinha, Cria, né? claro que cria. Né? E assim, não é rápido não para fazer o cadastro. É que eu acho a praia legal, tranquila e vou para lá. E também acho seguro, tudo legal. Mas assim, não é igual você visitar uma praia que não tenha essa barreira. O que está sendo proposto aqui é algo completamente diferente disso, que já existe, né? Você pode, a partir do momento em que o proprietário ele vai se tornar 100% proprietário do terreno, de alguma maneira dificultar esse acesso à praia ou bloquear o acesso à praia. Então você estaria ali meio que privatizando as pessoas, privando as pessoas de chegar a esse determinado local. Então esse é um ponto. Dá para discutir também as questões ambientais que envolvem esse tipo de novas construções que podem surgir, o impacto disso para o meio ambiente, e ainda dá para a gente especular se isso tudo que a gente está falando não é uma premissa
para as discussões mais fortes, mais intensas em relação a esse assunto, como esse exemplo que você falou aqui da empresa do pai do Neymar. Então pode ser que a gente está começando a puxar um fio que vai desenrolar, vai ter outros desdobramentos, mas é importante também a gente ficar de olho nessa história, entender o que são os terrenos de marinha, quais pessoas podem ser impactadas por isso diretamente, ou seja, os proprietários desses imóveis e todos nós que gostamos de frequentar praias, podemos ser impactados de maneira indireta. Loucura. Na hora que a gente está ainda tentando baixar a água no Rio Grande do Sul, na hora em que 11 em cada 10 especialistas dizem que nós vamos passar cada vez mais por maus bocados como esse. Eu estava lendo aqui agora no portal G1 que nós tivemos 3 meses a mais de calor no ano passado aqui no Brasil. Eu vou achar o dado correto daqui a pouquinho. Ou seja, não é? Nós estamos vivendo uma tragédia. O Brasil mobilizado, olha aqui, mudança climática. O Brasil teve quase 3 meses a mais de calor em um ano. Onda de calor passa dos 50 no Paquistão. Mudança climática alterou o sangue dos dinossauros. Para a gente ter mais ou menos uma ideia do caminho que nós estamos percorrendo. A gente está vivendo uma tragédia. Agora. Não é que foi há um ano, já esqueceram. Não, é hoje. Tem gente com a canela embaixo d'água agora. Tem gente desaparecida na lama, soterrada agora. E agora? Os caras estão discutindo isso. Hoje. A própria... Trazendo mais um exemplo também. Todo dia agora notícia de turbulência anormal nos voos, dos aviões também. Hoje parece que foi mais uma pessoa fraturou uma vértebra da Turkish Airways. Então a gente já viu da Singapura, da Qatar e agora da Turkish também. Por conta das mudanças climáticas também. Eu vejo... Vou polemizar um pouco. Eu vejo que uma discussão ideológica sobre qual tipo de país nós queremos, com praias privatizadas ou não, eu vejo que essa discussão em si, por si só, é válida, assim como outras discussões ideológicas sobre outros assuntos. Só que tem uma coisa aí que acaba me pegando em relação a especificamente essa PEC, essa discussão específica, que é o fato dela barrar em opiniões de quem entende disso. Então, sempre quando começa algum assunto novo como esse, polemizar, eu vou ver o que está falando quem entende sobre isso. Então, obviamente, quando a gente está falando de algo relacionado que pode impactar nas mudanças climáticas, eu vou olhar a opinião de organizações que entendem de mudanças climáticas. Assim como se nós estivéssemos falando de uma reforma muito grande na educação, eu iria procurar uma organização que fala sobre educação, como Todos pela Educação. E o que eu encontrei em relação a essa PEC? Observatório do Clima, outras organizações também, fortemente se posicionando contra, por conta justamente dos efeitos que isso teria no meio ambiente e, por consequência, nas mudanças climáticas. Então, infelizmente ou felizmente, é uma discussão ideológica que acaba sendo impedida por conta de algo que deve vir antes, que é a consequência ambiental. Então, é quase como se a gente nem pudesse discutir essa PEC. Porque a consequência já está comprovada com base em fatos, em evidências, e a gente tem que fazer qualquer política pública que for feita. Não pode ser da própria cabeça de alguém, ainda mais se for de um imbecil como o Flávio Bolsonaro. Tem que ser encomendado um estudo. Você tem que saber qual o impacto que isso vai ter de fato na vida das pessoas, no meio ambiente, na política, para aí você discutir se essa política pode ou não ser implementada. Não acredito que seja o caso nisso, até mesmo porque as organizações que entendem disso estão se posicionando contra. Então é uma discussão que nem deveria se acontecer. E de novo, eu sou a favor de discussões ideológicas, mas nesse caso específico, ela já é barrada pela discussão do impacto ambiental que ela teria. Então, não é válida. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.